Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Vamos para a nossa aula de redação da semana, certo, sexto ano? Agora vamos para o slide, né? Relembrar um pouquinho de relato de memória e também acrescentar um pouquinho mais de assunto, né, gente? E vamos também depois para o livro didático, certo? Fazer uma atividadezinha de interpretação de texto bem básica para que acrescente conhecimento, né, a vocês, ok? Vou abrir aqui o slide e me acompanhem, por favor, galerinha. E vamos lá, né? Bom, aqui, de certa forma, né, é uma revisãozinha sobre relato de memória. Nunca é demais, né, gente, revisar, né? Aprender nunca é demais, revisar também não. Então, vamos lá. Bom, relato de memória, né? Gênero de literatura em que o narrador conta fatos de sua vida. É tipicamente um gênero do modo narrativo, assim como a novela e o conto. Porém, essa classificação é predominantemente atribuída a histórias verídicas ou mesmo assim, no caso, né, gente, baseadas em fatos ou acontecimentos marcantes da vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. Tal qual a narração, o relato pessoal apresenta um tempo e espaços bem definidos, onde o narrador torna-se o protagonista da história. Note que, além de narrativo, o relato de memória, né, o relato de memória pode ser descritivo com a descrição do local, personagens e objetos, né, gente? O que é um relato de memórias? Relato de memória nada mais é que quando uma pessoa está contando a história, de sua história de vida, né, gente? Então, ela pode o quê? Ela pode estar ali falando do seu presente, de repente vem a lembrança, fala do seu passado, e assim vai. Não é uma coisa assim, nem sempre é uma história que é linear, certo? Às vezes tem aquelas lembranças, a pessoa volta, depois vai para o presente de novo, e assim vai, certo? Mas algumas histórias também podem ser linear, ok? Ou seja, o que é linear, né, professora? É aquela história que, de certa forma, obedece uma ordem cronológica, certo? Uma ordem correta de acontecimentos, né? E vamos ao próximo slide. De acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, né, a pessoa que está contando a história, o emissor, e a pessoa que está escutando, o receptor, a linguagem utilizada no relato pessoal pode ser formal ou informal. Ou seja, vamos para a explicação daqui, depois eu explico do meu jeito. Observe que o relato possui uma função comunicativa muito importante na construção das subjetividades, podendo ser modalidade escrito ou oral. Os relatos de memória podem ser divulgados pelos meios de comunicação, por exemplo, jornal, revista, livro, internet, redes sociais, entre outros. Ou melhor, dentre outros. Gente, o que é que ele está dizendo? Que dependendo do grau de intimidade, no caso de conhecimento entre as pessoas, a linguagem pode ser uma linguagem mais formal, né? uma linguagem mais dentro da norma culta, ou pode ser também, se a pessoa for parente ou amigo, de o quê? De uma forma informal, né? São pessoas que se conhecem há bastante tempo, então não tem necessidade de tanta formalidade. Aí, no caso, a linguagem usada é a linguagem informal, certo? Mesmo que, quando é escrito, né, a gente tem que caprichar um pouquinho mais na linguagem. Não podemos usar qualquer tipo de linguagem. A oral, não. A oral carrega suas marcas, né, de oralidade e a gente faz as nossas contraçõezinhas nas palavras, né, gente? E aí, o que acontece? É diferente quando a gente está falando de quando a gente está escrevendo, certo? A gente, quando está escrevendo, a gente tem que caprichar um pouquinho mais, até para que as pessoas entendam aquilo que estão lendo. Quando a gente está falando, principalmente quando as pessoas são pessoas que nós não temos intimidade, a gente tem também que caprichar na linguagem. Quando a gente tem intimidade, aí a gente pode falar de uma forma coloquial, né? De uma forma que nós falamos no nosso dia a dia, de uma forma informal, certo, gente? Sem tantas formalidades, né? E vamos para o próximo slide. Bom, as principais características do relato de memória são textos narrados em primeira pessoa, claro, né? Ele está falando da vida dele, então ele tem que narrar em primeira pessoa realmente.
Verbos no presente e grande parte no pretérito passado, né, gente? Porque ele está contando a história dele, então ele está voltando ao passado dele muitas vezes e está falando sobre isso. Então, claro que ele tem que usar os verbos de acordo com a sua história, né? Se ele está falando do presente, ele vai falar, ok, os verbos no presente. Se ele está falando do passado, ele vai usar os verbos no passado. E assim sucessivamente. Caráter subjetivo. Por que caráter subjetivo, né, professora? Por quê? Gente, ele está contando a história dele do jeito dele. Por isso que é caráter subjetivo. Ele está contando aquilo sobre o ponto de vista dele, sobre o ponto de vista de quem realmente viveu aquela história, certo? Presença de emissor e receptor. Emissor, que é a pessoa que fala, no caso, a pessoa que está contando a história, e emissor e receptor, desculpe, né? Aquela pessoa que está escutando, ouvindo, lendo, né? A história dele. Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho de texto descritivo. Por que texto descritivo? Quando a gente está falando, fazendo um relato, geralmente a gente descreve o lugar, né? As coisas. Então, é necessário que a gente conheça um pouquinho sobre esse texto descritivo e o texto narrativo, certo? Agora vamos começar pelo texto descritivo. Vamos lá. Texto descritivo, né? A descrição é um gênero que procura caracterizar uma pessoa, objeto ou ambiente, né, gente? Caracterizar é dizer como é que é aquela pessoa, como é que é aquele objeto ou ambiente, como? Através das suas características. Você vai ali e diz assim, essa garrafa é vermelha, ela cabe 1,1 litro de água, né? E aí, a gente tá o quê? Tá caracterizando a garrafa, certo? Se eu disser esse lápis, ele é um lápis grafite de madeira, né? A cobertura dele é preta e já não está mais inteiro, né? Ele já foi usado, ok? Então, estou descrevendo o lápis. Isso são só exemplos, né, gente? Mas como eu descrevi, esses dois objetos podem ser também descritos um ambiente, uma casa, uma pessoa, né? E vamos ao restante do slide. É uma espécie de fotografia feita por palavras. O adjetivo é muito utilizado nessa produção. Né? Vocês viram o quê? Que eu disse o quê? Que a garrafa ela era vermelha, né? Eu disse o quê? Que o lápis ele já estava usado, né? E que a cor dele ele era preto, o lápis grafite revestido de preto, né? Então, tudo isso são características, certo, gente? Ou seja, eu estou fazendo uma fotografia através de palavras, né? Do objeto, para que a pessoa imagine como é que será aquilo. Aí a pessoa diz, é assim, 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 assim. Então, aí já se pode imaginar como é o objeto, como é a pessoa, como é o ambiente, certo? Na maioria das vezes, a descrição aparece misturada a outras modalidades de texto, geralmente narrativos, caracterizando personagens, descrevendo o objeto ou cenário. Tipos de descrição. Conforme a intenção do texto, as descrições são classificadas em descrição subjetiva. Apresenta as descrições de algo, todavia evidencia as impressões pessoais do emissor, locutor, do texto, suas emoções. Exemplos são os textos literários repletos de impressões dos autores. Ou seja, a descrição subjetiva nada mais é do que o ponto de vista da pessoa, né, do emissor, locutor, né, sobre aquilo que ele está vendo. Ele está transmitindo aquela descrição de acordo com o olhar dele, certo? Exemplo, Paulo está pálido, mas continua lindo, né? Então, ele está dizendo que Paulo está pálido, né? Pálido, então, no caso, assim, deve estar passando mal, né, Paulo, né? Paulo está pálido, mas continua lindo, né? Por mais que ele esteja pálido, né? Que ele não esteja corado, que esteja pálido, então ele continua lindo, né? Descrição objetiva. Nesse caso, o texto procura descrever de forma exata e real as características concretas e físicas de algo, sem atribuir juízo de valor ou impressões subjetivas do emissor. Exemplos de descrições objetivas são os retratos falados, manuais de instrução, verbetes de dicionário e enciclopédias. Essas descrições, elas são fiéis, elas não expõem o ponto de vista do locutor
ou o emissor, né? Ele não tem esse direito. Então, tudo que existe no manual de instrução, no retrato falado, no verbete e numa enciclopédia, são reproduções fidedignas do objeto, do ambiente ou da pessoa em questão, certo? Exemplo, Paulo está pálido. Ponto. Certo? Ele está pálido. Isso daí, no caso, ele não está expressando a opinião dele. Qual foi a opinião dele lá quando ele botou na descrição subjetiva? Mas continua lindo. Certo? Essa foi a parte subjetiva da coisa, né? Onde ele expôs o ponto de vista dele sobre Paulo. Certo? E lá vamos nós para a próxima página. Texto narrativo, gente. Vamos lá. Texto narrativo. É aquele que inclui o relato de acontecimentos que tem num lugar determinado. Deixa eu ler aqui, viu, gente, que eu fiz uma confusãozinha. Vamos lá. O texto narrativo é aquele que inclui o relato de acontecimento que tem lugar num determinado local e ao longo de um determinado espaço temporal. Esse relato inclui a participação de diversos personagens, os quais podem ser reais ou imaginários, né? Ou seja, o texto narrativo... Eita, ainda enganchou tudo aqui. Meu Deus do céu, vamos lá. O texto narrativo nada mais é do que nós contando uma história do nosso jeitinho, né? Pode ser do nosso jeitinho, certo? O que é que a gente está fazendo ali? A gente vai contar uma história, a gente vai relatar um acontecimento, certo? Dizendo o quê? Dizendo como as histórias de conto de fada, né? Vamos supor, né? Vamos supor que seja, era uma vez uma princesa que estava perdida num bosque. E assim, isso é um texto narrativo, um conto de fadas, mas é um texto narrativo, né? Conto de fada não, história de princesa, vamos dizer assim, né? Porque eu não cheguei na hora da fada ainda, então vamos lá. É uma história de princesa, né? Como eu não cheguei no fim, a gente não sabe se vai ter um final feliz, mas imagina-se que sim, né? Então vamos lá. Bom, estrutura básica do texto narrativo. A estrutura do texto narrativo é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. E o que é introdução, professora? Né? Introdução ou apresentação, professor, o que é? Né? É onde a gente apresenta a maior parte das coisas que a gente vai desenvolver ao longo do texto, ou seja, vai apresentar o contexto, o espaço, o tempo, os personagens, o enredo e o narrador, para que o leitor saiba quem é e quando, quem está falando, né? Com quem, quando e onde os fatos se passaram, certo? Aí a gente vai saber se o narrador ele é em primeira pessoa, se a pessoa participou, se a pessoa é um personagem, se a pessoa é um observador que narra a partir da sua observação, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, ou se o narrador é um narrador onisciente, aquele que sabe de tudo que se passa na história. Então, vamos lá. Desenvolvimento, onde surgem os conflitos que tiram o equilíbrio apresentado na introdução e modifica a situação inicial, revelando a problemática, o que e como se passa a história. No desenvolvimento, ocorre também aquele momento marcante e revelador da história, o clímax, né? No desenvolvimento, gente, é onde acontecem todas as emoções, né, do texto. A princípio, o conflito, depois, o clímax, né? E aí vem a conclusão e o desfecho, que é onde o texto tem aquela resoluçãozinha, né? Onde todos os conflitos são resolvidos, todo problema, ele é resolvido, é finalizado. E vamos lá. Descobre-se o que houve com as personagens, entendendo a mensagem passada pela narrativa. Nessa parte da narração, se esclarece a ligação entre os diferentes acontecimentos, ou seja, os conflitos se resolvem, né? Isso é legal, né? Na hora que os conflitos se resolvem. E vamos lá, galerinha. Elementos da narrativa. Vocês já conhecem? Conhecem, sim, os elementos da narrativa. Mas nada melhor que uma revisãozinha básica, não é não? Então, vamos lá. Narrador. Narrador é aquele que narra a história, né? Se divide em narrador observador, narrador personagem e narrador onisciente.
Narrador, personagem em primeira pessoa, narrador, observador e onisciente em terceira pessoa. Lembrando, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Enredo, né? Enredo é a estrutura da narrativa, ou seja, a trama em que se desenrolam as ações. São classificados em enredo linear e enredo não linear. Enredo linear, gente, é aquele que respeita o tempo cronológico da história, certo? E enredo não linear é aquele que você está contando aqui uma coisa, aí vai lá nas lembranças, aí volta para o presente, por isso que ele não é linear, ele não está obedecendo a cronologia da história, né? Ele está aqui no presente, depois vai para o passado, depois volta para o presente. Entenderam como é o espírito da coisa? Espero que sim. Personagens, né? São aqueles que compõem a narrativa sendo classificados em personagens principais, que é protagonista e antagonista, e personagens secundários, né? Adjuvante ou coadjuvante. Tempo, né, gente? Tempo. O tempo está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa. Por exemplo, uma data ou um momento específico. Quando a gente fala de datas e horas, a gente está falando do tempo cronológico. Quando a gente está falando das lembranças, né, no caso que são momentos específicos, a gente está falando do tempo psicológico. Certo, galerinha? Espaço, né? Espaço é o local onde a narrativa se desenvolve, onde ocorre, no caso, pode ocorrer num ambiente físico, um ambiente psicológico ou um ambiente social, certo? O espaço é onde ocorre a narrativa. E aí, no caso, ele pode ocorrer nesses três ambientes: físico, psicológico ou social, certo? Vamos lá? Tipos de narrador ou foco narrativo. Representam a voz textual da narração, sendo classificados em narrador-personagem, né? Que a história é narrada em primeira pessoa, onde o narrador é um personagem e participa, né? Ele participa, se ele é um personagem, ele participa da coisa, né? Da história. Narrador-observador, como eu já disse antes, narrador em terceira pessoa e conhece os fatos a partir da sua observação. Ele não participa da história, certo? Ele não participa da ação. Narrador onisciente, né? Ele conhece todos os personagens e toda a trama. Nesse caso, a história é narrada em terceira pessoa. No entanto, quando apresenta fluxo de pensamentos dos personagens, ela é narrada em primeira pessoa. Ou seja, o narrador onisciente, ele tem esse poder também de, além de narrar em terceira pessoa, em alguns momentos, né? Ir lá para a primeira pessoa. Lembra por quê? Porque ele sabe de todos os pensamentos dos personagens. Certo, galerinha? E lá vamos nós. Mas, na maior parte das vezes, o narrador onisciente, ele é de terceira pessoa somente, certo? Só foi mesmo a nível de conhecimento, né? Como eu digo, nunca é demais. E vamos agora ao livro didático, né? Páginas 94 e 95. Só que, gente, nós vamos reler, certo? O texto da página 92 e 93. Sua presença em minha vida foi fundamental, certo? A princípio, vamos à página 92, reler o texto, né, 92 e 93, e depois nós vamos para atividades, né, por dentro do texto, página 94 e 95, certo? Vamos lá? Deixa eu interromper aqui o slide e vamos, né, para vocês verem meu rostinho assim, lindo e maravilhoso, mais de perto. E vamos ao relato de memórias, né? Sua presença em minha vida foi fundamental. Engraçado, eu não tenho um professor inesquecível, tenho muitos professores inesquecíveis. A primeira professora que minha memória grava não tinha carinho comigo. Botava todos os meninos branquinhos no colo, mas a mim não. Um dia, sentei no colo dela por minha conta e ela me botou no chão. Deve ser por isso que até hoje sou maluco por colo feminino. Era uma escola particular, papai não tinha como pagar as mensalidades, era o patrão dele quem pagava. Vai ver, daí vinha a minha falta de prestígio com a professora. Devia ter esquecido o nome dela, mas não esqueci. Ela se chamava Dulce, mas de doce não tinha nada, né? Ou melhor, Dulce, mas não era nada doce. Felizmente, não fiquei muito tempo nessa escola, mas por causa dela, vim vindo pela vida curtindo uma enorme carência afetiva, que consegui transformar em desenhos, livros, peças, teatro, logotipos, cartazes e ilustrações. Tudo a preços módicos, pelo menos no início. Agora, depois da fama, a preços mais condizentes com a fama.
Minha segunda professora marcante foi Dona Glorinha Dávila, a mãe do poeta e escritor mineiro João Etienne Filho. Ela era discípula de Helena Tipoff, que revolucionou o ensino básico de Minas Gerais, de Minas, na década de 40. Dona Helena percebeu logo que não dava para mudar a cabeça das professoras mineiras, que tinham ainda penduradas na parede da sala de aula assustadoras palmatórias. Então, formou 150 jovens idealistas e as espalhou por Minas Gerais, com a missão de mudar a escola por dentro, com a missão de mudar a escola por dentro. Pronto. Uma dessas jovens era a Dona Glorinha, que, entre outras coisas, e contra a vontade das velhas professoras do grupo escolar e de sua rabugenta diretora, retirou as palmatórias furadinhas da parede de minha classe. Só mais tarde foi que percebi a luta de Dona Glorinha, que ela venceu, descobrindo, bem mais tarde, que sua presença na minha vida tinha sido fundamental para que não a perdesse por aí. A vida, digo, um domingo, fiz a primeira comunhão e não ganhei santinho. Na segunda-feira, ela mandou me chamar na secretaria. Você fez a primeira comunhão ontem ou não fez? Ou você fez a primeira comunhão ontem, não fez? Como é, meu Deus, que uma pessoa adulta tão importante pode prestar atenção no menininho pardo fazendo primeira comunhão naquela catedral tão grande? Pois minha cidadezinha tinha catedral. Ela aí perguntou, você ganhou um santinho de recordação? Não havia ganho um santinho de recordação. Não havia ganho, não. Aí ela abriu a gaveta, tirou um santinho lindo e escreveu uma dedicatória onde lia as palavras brilhante e futuro, que na hora não fizeram o menor sentido para mim. Somente um pouco mais tarde descobri que ela sabia de tudo da minha vida, vinha me observando no meio de centenas de alunos do velho grupo e até já havia mandado chamar meu pai para conversar. Engraçado, agora, remoendo essas lembranças, descubro que eu tive uma professora maluquinha assim, foi Dona Glorinha Dávila, tão pequenininha, tão frágil, tão bonitinha. Linda essa historinha de Ziraldo, né, gente? Agora vamos para a página 94, né? Se a gente vai fazer interpretação de texto, a gente tem que ler o texto a que ela corresponde, não é isso, gente? Então, vamos à página 94, por dentro do texto, e vamos explicar aqui a atividade para que vocês aí do outro lado, façam, ok? Por dentro do texto. Como você deve ter percebido, o relato foi organizado em ordem linear, ou seja, Ziraldo relatou fatos da mesma ordem em que eles aconteceram. Reescreva os itens a seguir que resumem o relato do escritor, ordenando-os de acordo com a sequência em que são mencionados no texto. Aí tem, no caso, as letras de A a H, e aí vocês vão ler e vão ordenar de acordo com o acontecido no texto. Se for em ordem linear, é o quê? Na ordem em que eles realmente aconteceram, certo? Aí letra A, B, C, D, E, F, G e H, vocês vão ordenar isso de acordo com o texto. Segunda questão. Por que a primeira professora do narrador é inesquecível para ele? Será que ela foi boazinha? Ruinzinha? E aí, por que ela é inesquecível para ele, né, gente? Tem gente que marca a gente com coisas boas e tem gente que marca com coisas ruins. Nesse caso, a primeira professora de Ziraldo, qual foi a marca que ela deixou? Ela deixou uma marca ruim ou uma marca boa? Veja lá quem foi a primeira professora dele. 3. A professora Helena Tipoff revolucionou o ensino básico de Minas Gerais na década de 1940. Letra A. Com que objetivo ela procurou essa revolução? O que ela queria, na realidade, gente, fazendo essa revolução lá em Minas Gerais? B. Como ela conseguiu atingir seu objetivo? O que foi que ela fez para conseguir atingir seu objetivo? Ponham aí. 4. Releia o trecho a seguir em que Ziraldo refere-se a Dona Glorinha. Só mais tarde foi que percebi a luta de Dona Glorinha, que ela venceu, descobrindo, bem mais tarde, que sua presença em minha vida tinha sido fundamental para que não a perdesse por aí. A vida, digo, né? No caso, ele disse que Dona Glorinha não deixou que ele perdesse a vida dele, né? Que ele não se perdesse também na vida, né, gente? Vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Letra A. Nesse trecho, quando o narrador diz para que não a perdesse por aí, ele refere-se à professora ou à vida, hein, gente? Lembre-se que depois ele diz o quê? A vida, digo, né? O que é que ele não ia, no caso aí, para que não a perdesse por aí? Quem seria isso, né? Veja o que é que ele diz depois, interprete direitinho aí, ok? B. Em sua opinião,
O que ele quis dizer com essa expressão, fazendo referência à vida? E aí, gente, lembre-se, ele está dizendo o quê? Em sua opinião, certo? Então, você vai dizer o que é que vocês acham em relação a isso aqui que ele perguntou, ok? Vamos lá. 6. Compare. Em que aspectos as professoras Dulce e Glorinha se diferenciam? E a diferença é grande, né, não, gente? De uma para outra. Uma Dulce que não era doce. E a Glorinha, sim, que era doce. Mas aí vocês vão dizer com as palavras de vocês. 7. O narrador, ao contar com detalhes os fatos relacionados às professoras Dulce e Glorinha, também as descreve. Justifique sua resposta. É uma pergunta, gente. Se ele, no caso, ao contar os fatos relacionados às professoras, se ele também as descreve, né? Aí você vai justificar. Lembrando, sim ou não, nunca é resposta, sempre tem que ter justificativa, certo? 8ª questão. Qual é a contribuição dos trechos descritivos ao relato das experiências escolares do narrador? Né, gente? Qual é a contribuição das descrições que foram feitas no texto, né, ao relato das experiências escolares do narrador? E vamos à parte teórica do texto. As descrições são importantes em vários gêneros textuais. Em um conto, por exemplo, por meio da descrição, o autor apresenta as características do lugar, dos personagens e de tudo o que é importante para a criação do clima da narrativa. Imagens, sentimentos, etc. Assim, ele cria expectativas e prende o leitor à história, envolvendo-o na trama. Um texto pode ser descritivo ou mais descritivo ou mais narrativo. O tipo de texto dependerá da intenção do autor. Se você tiver de fazer uma descrição de um ambiente, por exemplo, não basta dizer que o ambiente é feio ou bonito, é preciso dar detalhes do lugar para que o leitor consiga imaginar. E, para que você não se perca ao descrever, faça um plano ou um pequeno esquema. Quanto mais interessante... peraí, viu, gente? Quando estiver sem ideias, escreva tudo o que vier ao pensamento. Depois, selecione o que você achou mais interessante. Em seguida, coloque as frases em ordens e desenvolva em um parágrafo cada uma das ideias selecionadas. 9ª questão. Alguns trechos do texto compõem-se de fatos e outros de opinião do narrador. Nas frases a seguir, indique F para fato e O para opinião. Lembrando que fato a gente não pode mudar. E opinião, sim, né, gente? Fato é uma coisa que simplesmente ela acontece e não pode ser alterada. Já a opinião, eu tenho a minha, você tem a sua professora tem a dela, e cada um tem a sua opinião. Então, opinião são coisas que mudam, certo? E vamos lá. Aí tem a letra A, B, C, D e E. E aí vocês vão ler cada uma delas e vão botar F para fato e O para opinião, certo? Lembrando, colocar no caderno, certo? 10ª questão. O texto lido é um relato de memórias. Responda. Letra A. Em que foco narrativo ele foi escrito? Ou seja, ele quer saber se, como ele foi um relato de memória, ele quer saber se foi escrito em primeira pessoa ou terceira pessoa. Gente, lembrando, né? Relato de memórias. A pessoa escreve sobre si mesma, certo? B. Qual a importância do narrador adotar esse foco narrativo no relato de memórias? Você já pensou como é que o relato de memórias podia ser em terceira pessoa? Nunca na vida, né, gente? Se a pessoa está falando sobre si. Veja aí. Digam com as palavras de vocês, né? A importância do narrador adotar esse foco narrativo no relato de memórias. Vamos para a outra parte instrucional aqui no texto. Ou melhor, instrucional não, vamos dizer, de conceitos, né? Conceitual do texto. O foco narrativo é a perspectiva por meio do qual o narrador conta um fato, uma história ou um acontecimento. Se o narrador permanece do lado de fora, não participa dos fatos relatados, o foco narrativo é em terceira pessoa. Se o narrador torna-se também um personagem, assumindo condições de narrador protagonista ou narrador coadjuvante, o foco narrativo é em primeira pessoa. Bom, espero que não tenha restado nenhuma dúvida. Mas caso tenha, aí o que vai fazer? Vai perguntar à professora de vocês. Lembre-se, ela não faz questão nenhuma de que você pegue e faça um monte de perguntas a elas, desde que vocês tirem todas as dúvidas. Certo, gente? Não se guarda dúvida para depois não, porque aí vira uma bola de neve, isso daí não é bom. Certo, galerinha?
E, né, nós vamos ficando por aqui, lembrando que ainda é necessário muito cuidado, certo? Máscara, álcool em gel, nunca é demais, ok? Bom, gente, vamos lá, né? Até a próxima semana, com fé em Deus, e vamos para nosso abraço, né, virtual. Vamos para a nossa despedida virtual. Um abraço bem apertado, um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.